Olá pessoal, hoje eu vou falar da fase da incorporação. Eu vou continuar seguindo o livro Infância e Idade Sagrada da Evânia, que tem muito como base o Winnicott Reich. E essa fase é a primeira fase logo que a criança nasce. A gente vai ter o Erik Erikson chamando de fase da confiança e desconfiança, que é quando a criança vai desenvolver então esses dois sentimentos, esses dois aspectos da personalidade. Freud vai chamar de fase oral. E de fato vai ser a fase em que a criança vai ter a zona erógena sendo desenvolvida como a mucosa bucal e vai ser o período que compreende de nascimento, né, de 0 anos, 0 dias, até 1 ano e meio, 2 anos de idade. Vai ser nesse período que a gente também vai ter objeto transicional, então que a criança vai começar a se separar da mãe e ir para o mundo, e vai ser o período mais importante, depois da fase uterina, para o desenvolvimento e também a relação de afetividade com a mãe e com as outras pessoas. A gente pode dividir essa fase oral entre duas subfases, né? O livro divide em duas subfases. A primeira seria a sucção, que é quando de fato a criança vai lá e começa a mamar no peito da mãe e sentir esse prazer. E aqui eu também quero trazer duas frases que o Winnicott coloca nesse livro que são muito interessantes. A primeira é que, mais do que a amamentação em si, o tão importante quanto, né? Não mais, mas tão importante, é segurar a criança, é cuidar dela, seria assim, pensando na fase do banho, como você maneja a criança, na hora de trocar roupa, na hora de você cuidar dela, carregar ela. Então, não só dar o seio e dar alimentação para ela, que obviamente, falando em questões biológicas, é cheio de nutrientes, mas também é o momento da amamentação que é muito importante para desenvolver o vínculo. Então é aquele olho no olho, é a pele, é o calor, é a mãe prestando atenção na criança, se doando para aquele momento. É um momento de intimidade e que vai ser importante para a criança estabelecer esse vínculo. Porque daí vem a segunda frase, que eu também acho muito legal, que ele diz o seguinte: a maneira como a criança se relaciona com a mãe é como ela vai se relacionar para o mundo. Então, se ela sente da mãe aceitação, afeto, carinho, ela também vai sentir que o mundo é um lugar bom para viver, o mundo é um lugar que vai aceitá-la, que ela vai se sentir bem. Se ela sente rejeição, se ela sente desconfiança, se ela sente que a mãe está amamentando com pressa porque não é o que ela queria fazer, a criança também vai sentir rejeição do mundo, nunca vai conseguir se sentir aceita em nenhum lugar vai ser o lugar que ela gostaria de estar. Então isso vai ser, para a criança, a mãe é o mundo. E isso depois, posteriormente, quando a gente chega na fase adulta, isso acaba refletindo em como a gente se relaciona com os outros e também com o mundo. A segunda fase da fase oral, subfase, seria a da agressividade. E aqui é quando começam a nascer os dentes. Em torno de 9 meses, mais ou menos, vai começar a dentição da criança. Nessa fase vai ser quando a criança começa a colocar tudo na boca. Morder tudo, morder pé, morder mão, morder as coisas. Tem aquele monte de brinquedinho que a criança ganha para ficar mordendo, que é como ela também vai testar a sua agressividade, vai colocar para fora a sua agressividade. Também vai ser nesse momento que a criança vai começar a morder um pouco o seio da mãe. E aí a mãe pode acabar não sabendo acolher da maneira correta isso e afastar a criança. A gente pode ter alguns problemas, alguns sintomas depois, que a criança pode não lidar muito bem com a sua agressividade. Ela pode relacionar que o fato de ter nascido esse dente, surgimento da agressividade dela, não foi acolhida de maneira correta, de maneira adequada, e com isso torna-se aquelas pessoas que elas ficam contendo essa agressividade, elas não gostam de assumir a sua agressividade e acabam soltando isso de uma maneira, digamos assim, mais latente, um pouco mais covarde. A gente pode falar aqui então de pessoas que são muito irônicas, muito sarcásticas, que elas têm uma grande agressividade, não conseguem lidar muito bem com isso e acabam soltando dessas outras maneiras que são, de certa forma, maneiras de atacar o outro, mas não tão diretamente, um pouco mais velado. Tão importante quanto passar por essa fase vai ser como a gente também sai dessa fase, né? Logo depois da fase oral a gente vai ter a fase anal, a fase fálica, mas para sair dessa fase, uma das coisas que ocorre também é o desmame. Então a gente vai passar aqui por 4 tipos possíveis de desmame. A gente começa com o primeiro, que seria o desmame ideal, digamos assim, que é aquele gradual, em que a criança vai sendo introduzida com alimentos sólidos, vai alternando entre o mamar na mãe e os alimentos. E também existe um certo acordo, existe uma certa conexão com a mãe entre a criança, que elas vão entendendo que é o momento ideal de fazer o desmame. A OMS, ela recomenda que exista pelo menos 2 anos, que a criança mame por pelo menos 2 anos. Porém, a psicanálise não vai trazer uma data ideal para isso. Vai entender que isso, na verdade,
é uma conexão, é um vínculo, é um acordo que tem que existir entre a mãe e a criança. Existem estudos que mostram uma relação direta de desenvolvimento do QI com o tempo que a criança mama de 0 a 9 meses. Ou seja, nesse período de 0 a 9 meses, o quanto a criança mamou no seio tem relação com o QI. Depois de 9 meses, não existe mais uma relação. Porém, aqui o mais importante é a gente entender como que se passa o processo do desmame. Vai ter o caso do desmame, que é aquele abrupto, que pode ter uma relação com a agressividade, que eu já comentei anteriormente. Vai ter também o desmame, que ele é precoce, muito cedo, até quando não há o desmame. E isso pode acontecer, pode acarretar nas crianças acabarem sendo aquelas que não conseguem criar vínculo com a mãe, não conseguem criar vínculo com nenhuma outra pessoa. Elas se sentem, de certa forma, sempre desconectadas do mundo. Lembrando que essa fase oral ela é muito importante para essa criação de vínculo, para essa relação da afetividade. Diz muito como a gente vai se relacionar com o próximo, com as pessoas ao nosso redor. E vai ter o desmame tardio. Esse tardio não quer dizer, não tem relação diretamente com uma data ou com um período, mas é aquele em que a criança não tem mais a necessidade, nem afetiva e nem, digamos assim, de fato dos nutrientes, mas a mãe ela prolonga esse desmame muitas vezes por insegurança. Lógico que aqui pode ocorrer de se justificar por diversos fatores, não, porque precisa, porque ela gosta, mas o fato é que pode ocorrer porque a mãe se sente insegura e deixar de dar de mamar significa cortar um pouco esse vínculo com a criança. Então a mãe aqui perde o falo, né? Ela deixa também de ser aquela única que consegue sustentar o filho, consegue dar aquilo que o filho precisa, e ela vai mantendo isso, vai se prolongando mais do que precisa. Essa criança ela pode no futuro também desenvolver, ou na verdade não desenvolver, muita assertividade. Pode ser aquela criança, aquele adulto que tem um grande potencial, mas ela não consegue ter aquele ímpeto, não tem aquela iniciativa, não consegue de fato ir para o mundo e fazer as coisas, porque se tornou muito passiva. Ela ficou ali nesse vínculo com a mãe e não consegue ir para o mundo largar e sair da mãe. Nessa fase em que a criança começa a fazer o desmame, que ela também começa a ir para o mundo, digamos assim, começa a ir para a escolinha, começa a ir para a casa dos outros parentes, não precisa mais a todo momento estar perto da mãe, grudada na mãe, a gente pode ter o surgimento do objeto transicional. Pode ser chupeta, pode ser ursinho, pode ser paninho, pode ser travesseiro, qualquer coisa que a criança escolher. De fato, vai ser algo muito subjetivo e que a criança vai escolher e que para a gente pode não fazer nenhum sentido, mas para ela é algo que ela vai se apegar enquanto ela não tiver a mãe por perto, enquanto ela não tiver aquela presença daquele cuidador, que ela tem um vínculo afetivo mais próximo, digamos assim. Então, quando ela não está vendo a mãe, não tem mais a visão dela, ela se apega a isso e para ela isso serve como uma transição de quando ela sai da mãe, de fato, para começar a investir as suas energias libidinais aí para o mundo. Um aspecto interessante para a gente falar daqui da fase oral é que vai ser o primeiro momento de prazer que a gente vai ter, vai ser a primeira vivência de satisfação que a gente vai ter. Então, quando a gente tem, e como ela está muito relacionada à nossa afetividade, a nossa insegurança, né? Quando a gente chora, é a mãe que vem acolher a gente logo no começo, quando a gente quer comida, é a mãe que vem saciar essa vontade nossa. Lá no futuro, quando a gente se torna adulto, a gente se coloca numa posição, ou está numa posição de segurança, de carência ou de falta de afeto, a gente vai tentar retornar para o momento quando a gente tinha isso. E aqui não estou falando de voltar no momento onde a gente queria de fato mamar no seio da mãe, mas a gente queria obter aquilo que a gente tinha quando mamava no seio da mãe. Que não necessariamente é o seio na boca em si, ou a chupeta na boca, mas é sentir aquele carinho, aquele acolhimento, aquele vínculo com a nossa mãe que a gente tinha no momento de mamar. Então, isso acontece de maneira simbólica, né? Então, quando a gente é adulto e a gente está nesse momento, nessa fase insegura, pode ser uma fase, pode ser só uma regressão aguda, a gente acaba buscando prazeres orais, né? Que pode ser simbolicamente falar muito, pode ser pessoas que têm impulsão alimentar, pode ser alcoolismo, pode ser tudo que tem relação com a boca, com esse prazer oral, que é essa regressão que a gente quer ter de voltar nessa primeira satisfação, nessa primeira vivência de satisfação que a gente teve, que era mamar no seio da mãe. A gente vai ter também aqui, então, algumas biopatias relacionadas a essa fase, pensando nessa questão do vínculo. Seriam elas a borderline, né, transtorno de personalidade borderline, anorexia, bulimia, a asma também como sendo algo que me sufoca, que me falta o ar,
né, em relação, eu não tenho essa presença da mãe e me falta o mínimo para sobreviver. E também o bruxismo, que é quando a gente está muito tenso, né, e vai rangendo os dentes. Pode ser uma fase, pode ser agudo, ou pode ser também algo crônico que se estende por um período, dependendo de como a gente está lidando com esse momento de ansiedade que a gente está tendo. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.